A psicanálise tem sido uma ciência que trabalhou desde o final do século XIX, a partir de hipóteses bastante conflituosas, bastante polêmicas. Isso trouxe necessariamente uma série de críticas. As críticas à psicanálise começam praticamente com o nascimento da psicanálise. Existen críticas internas à psicanálise, dentro da própria dinâmica da clínica e da teoria. Existem críticas externas à psicanálise, de aquelas teorias, de aqueles enfoques que de algum modo se contrapõem radicalmente à possibilidade de entender as questões do sujeito, da subjetividade, do desejo. E existem outro tipo de críticas que, de algum modo, foram, eu diria, uma espécie de motor, talvez de combustível, para a própria psicanálise ser repensada. Meu nome é Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Bom, nosso trabalho hoje é tentar entender algumas das críticas à psicanálise. E para isso eu convidei o professor Eladio Craia. Eladio Craia é professor, é pesquisador. Eu diria que é um grande especialista na filosofia da diferença. É um grande especialista em temas de ontologia. E um dos autores que ele trabalha desde há décadas é um autor que foi bastante crítico da psicanálise, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, junto com Félix Guattari, fizeram uma série de críticas bastante importantes à psicanálise lá no início dos anos 70, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista clínico. Essas críticas foram tomadas por alguns psicanalistas como escandalosas, como terríveis. Por outro lado, o próprio Lacan parece que, de algum modo, convidava a aqueles que participavam de seus seminários de ler os textos de Deleuze. De alguma forma, nós podemos pensar que muitos lacanianos, depois da morte de Lacan, retomaram aquelas críticas da década de 70. Não é o ânimo hoje de fazer uma história, uma exegese, mas sim de retomar um pouco quais eram as críticas que Deleuze e que Guattari faziam à psicanálise naquela época e, de algum modo, como nós poderíamos pensar hoje essas críticas em relação com uma prática e uma clínica em relação aos conflitos psíquicos, em relação ao desejo e ao devir da pulsão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Eladio. Boa noite, bom dia, boa tarde. Dani, prazer estar aqui. Boa tarde, vou falar boa tarde porque é de tarde agora para todos, tá? Os que têm a paciência de escutar a gente. Obrigado. É um tema que, embora seja muito transitado, nunca se esgota no seu potencial polêmico, tá? Isso, evidentemente, por vários fatores, alguns filosóficos pontualmente e outros que têm a ver com a bolsa de mercado dos trabalhos. Digamos, é uma profissão, a psicanálise, de algum modo também. Tá? Então, assim, me parece importante, como ponto de partida, e para não repetir clichês, tá? Começar por uma polêmica interna, polêmica não, mas por uma tensão interna, a própria origem da crítica, ou seja, Deleuze e Guattari. Tá? Ou seja, é muito comum, Daniel, é muito comum na recepção crítica deleuziano-guattariniana, é muito comum dizer
quando o pessoal enfatiza a presença de Deleuze, se esquece, entre aspas, de falar Guattari, falam Deleuze apenas, isso é uma operação política de esvaziamento da potência política que Guattari teria trazido à dupla. Tá? Então, quando inocentemente se fala Deleuze para falar do Antiédipo e não se fala tanto Deleuze e Guattari, tá? Isso foi objeto de certa censura. Não, isso é, na verdade, uma operação política, de tirar a força política que Guattari tinha com relação à força filosófica que Deleuze tinha. Tá? O qual não é muito exato, mas que abre uma porta interessante para começar a conversa. Evidentemente, é bastante difícil sustentar que não há uma reflexão política em Deleuze, tá? Prévia a Guattari. Por quê? Porque não há um texto sobre filosofia política. Bom, então 75% da filosofia não teria política. Evidentemente não. O que de fato acrescenta agencia, mas acrescenta agencia em termos de política, Guattari, tá? Com Deleuze, é a presença, e isto é importante, de uma praxis militante. Não esqueçamos que Deleuze é um leitor de Spinoza. Portanto, como bom spinoziano, a razão não deve dominar as paixões. Não há política sem paixão. Tá? Spinoza talvez é o único moderno que diz que, na verdade, a política é um engajamento necessário entre as paixões ou conatos e a razão. Tá? E que, contra o iluminismo clássico, a razão não deve dominar as paixões para que haja uma melhor política, mais saudável, menos contaminada. Simplesmente não haverá política, tá? Se você elimina as paixões. Hobbes, talvez, possa ser sumado a este grupo. Então, dizer que Guattari acrescenta ou agencia a Deleuze uma dimensão militante é dizer que acrescenta uma dimensão de conatos, de potência do fazer político. Não tanto de reflexão política, que já estava em Deleuze de algum modo. Tá? Então, isso me parece um ajuste conceitual importante. Não é que Deleuze era um má político e Guattari um político. Tá? E então, um complementa o outro, porque Deleuze tinha, como o próprio Félix Guattari diz, tinha um pesadíssimo arsenal filosófico para brigar contigo. Tá? E eu acrescentei, então, a dimensão militante. Não, a dimensão política. O que de fato acrescenta é o conatus da militância política. E isto sim Guattari acrescenta. Tá? Guattari, e isto é muito importante para o surgimento do Antiédipo, sobretudo. Tá? Porque ele acrescenta, então, sua praxis concreta. O cara era um lacaniano, em princípio, na origem. Tá? O cara era um militante em Laborde. Ele chega a ser coordenador de Laborde. Na verdade, por quê? Pela sua ação militante. Coordenar grupos em colônias do Estado francês, onde ele era um grande líder. Depois de uma infância muito tímida. Laborde era uma experiência clínica, né? Laborde é uma experiência clínica importantíssima para aquele período, porque é o que se chama da psicologia institucional daquele período. Tá? E era realmente um lugar, pelo que tudo indica, e com consistentes provas nesse sentido, que pretendia, de modo mais nobre, um âmbito libertário. Era antimanicomial, tá? Evidentemente foi a grande instituição da luta contra o encerramento, tá? Contra a ideia de uma coletividade para pensar o psíquico. Tá? Então era muito importante. E tinha uma recepção lacaniana lá dentro também, ou digamos, psicanalítica, embora seja outra matriz. Tá? E é a partir de aí que surge a reflexão do Antiédipo. O Antiédipo é publicado em que ano, Eladio? E assim, a isso chego. Então, estas duas vertentes, um pesado arsenal filosófico em Deleuze e uma pesada prática militante, tá? Em Guattari, que passa pela institucionalização psicanalítica e psiquiátrica, chamá-lo assim, tá? Se encontram e confluem no Maio francês. Tá? O Maio de 68 é essencial, primeiro porque é um encontro fáctico, tá? 18 de agosto de 68, uma coisa assim. Não, primeiro porque foi apresentado aí, mas não por isso. Deleuze quase não conseguiu participar porque tinha feito a cirurgia grande de pulmão que ele tinha feito pouco tempo antes. Então, passou todo esse período convalescente, na verdade. Tá? Mas Guattari participou do Maio. E, digamos, vários agentes, alunos de Deleuze, conhecidos, tá? dos dois, que entendiam que deveriam ser apresentados. Tá?
que había aí algo para ser pensado desde a prática concreta guattariniana, em labor e nas militâncias, tá? E a crítica intrínseca filosófica que Deleuze fez à imagem do pensamento. Lembra aquele lendário terceiro capítulo, Diferença e Repetição? Imagem do pensamento. Tá? Então, assim, o Anti-Édipo é no 72, mas ele é colocado sempre como um filho direto, com outros grandes livros da época, do Maio francês. Tá? É como disse o próprio Deleuze, no 72 Maio estava vivo ainda. Tá? Digamos, embora politicamente esteja no caminho do sepultamento enquanto movimento, que se concretiza de fato no 80, 78, 80. Tá? E a década infame do 80, Thatcher, Reagan, os franceses mesmo, enfim. Digamos, isso começa de fato, já na década dos 70, 72, 73. Mas o livro é considerado sim um filho deste evento político maior, evento coletivo e político maior. Portanto, o livro político, Daniel. Tá? É um livro filho do movimento político, tá? E que surge no âmbito de uma tensão política, de um campo fenomenológico político, para dizê-lo concretamente, corretamente. Tá? Tendo como particularidade que um dos vetores internos, se não o central, naquela origem, depois aquele que acabou sendo central, é o aparato psiquiátrico por um lado e psicoanalítico por outro. Tá? Este elemento acaba tornando-se nevrálgico, se chama Anti-Édipo. Tá? Então, aí você tem, digamos, então, digo, é uma reflexão em torno do horizonte da prática e da teoria psicanalítica, sim, mas que deve ser entendido no seu transfundo necessário de campo fenomênico político. Tá? E aqui político, você me entende bem, não quer ser partidário, nem sequer talvez ideológico. Quer dizer uma operação em torno do poder. Tá? Quer dizer uma operação em torno do poder. Então, a relação que este agenciamento de Deleuze e Guattari estabelece com a psicanálise, primeiro que é muito diferente da histórica deles, a de militante guattariniana, e a de um Deleuze que tinha certa simpatia pela psicanálise, até o encontro com Guattari, que hoje, se a gente olha para trás, sabendo o que veio depois, já dá para ver alguns sintomas na escrita de Luciano Sozinha, de que já haveria algumas críticas de fundo, agora que sabemos o que aconteceu depois. Mas naquele período, um cara que tranquilamente citava e dialogava com o orbe psicoanalítico sem problema. Tá? Então, este encontro, a relação que ele promove com a psicanálise em particular, que é o que nos interessa aqui, que habría que establecer outras relações, mas a que nos importa é a psicanálise, deve ser tomada primeiro em duas dimensões maiores, tá? Sem dúvida. A primeira é que representa em termos políticos a psicanálise. Tá? Pela sua vez, este horizonte que representa em termos políticos a psicanálise pode ser dividido em vários estamentos. Tá? Que representa como instância econômica de poder, que representa como discurso dominante na academia, que representa como praxis hegemônica ou quase hegemônica em um vasto segmento da sociedade, ou seja, que representa nas operações de poder em torno disto que vagamente chamamos de psicanálise. Isso é uma primeira, um primeiro horizonte, tá? Um primeiro marco necessário. O segundo é puramente conceitual. Tá? Ou seja, bom, quais são as ferramentas que nós temos para analisar, deslocar, operar sobre esta operação política que é a psicanálise? São teóricas, são ferramentas teóricas, tá? Conceituais. Então aí você tem outra esfera da relação, que é a esfera puramente conceitual. Tá? Eu poderia dizer hoje que justamente em uma relação bidirecional entre uma constatação da praxis psicanalítica, e aqui vamos dar nome aos bois, estamos falando dos cárteles, tá? Estamos falando da presença maciça em certas áreas da academia francesa da psicanálise, ou seja, concretamente. Tá? Então, você tem uma espécie de relação bidirecional aí. Por um lado, uma constatação, digamos, empírica, concreta, em termos políticos,
de certa presença maciça da psicanálise que, de algum modo, obliteraria outras formas. E, por outro lado, uma reflexão filosófica, conceitual, que alimenta a crítica a esta forma de fazer político da psicanálise. Então, o que deflagra a reflexão é uma constatação de uma presença política. O que permite sustentar uma crítica a esta forma política é uma reflexão filosófica. Portanto, você tem aí um canal de duas mãos abertos. Tá? Quer dizer, não, digamos assim, não haveria um antiédipo sino com atos de algum tipo de incômodo prático e concreto com o que estavam vendo. E não teria sido um livro importante se não tivesse um ferramental teórico e conceitual que, de algum modo, justifique seu nome pomposo. Tá? Ou seja, que dê a isso uma consistência. Tá? Mas aqui há um outro elemento que me parece fundamental, que é o seguinte. Primeiro, a prática que surge do antídipo de Emile Platão, a esquizoanálise, surge da psicanálise, como você falou agora, surge da psicanálise. É uma das tantas derivações, deslocamentos, conflitos internos, enfim, da psicanálise. Portanto, tem a ver com isso. Não há nada inventado aí. No entanto, há uma singularidade nisto aqui, talvez. Que eles não pretendem procurar uma verdadeira psicanálise. Eles cansam de falar isso em entrevistas, no próprio livro está, você lembra? Eles não querem fazer... Bom, Freud e Lacan, na verdade, tinham tudo nas mãos, mas eles acabaram moldando um pouco torto o que poderia ter. Não estão tentando corrigir. Não estão tentando dizer erramos aqui. Tá? Nas palavras deles mesmos, o antiédipo, falo antiédipo porque é o que deflagra tudo. Tá? Mas sabemos que são dois, não? São 2 volumes de Capitalismo e Esquizofrenia. O antiédipo foi escrito para aqueles que não estavam tranquilos com a psicanálise. Aqueles que estão tranquilos, está tudo bem. Eles cansaram de falar isso. Você acha que funciona isso? Tá bom, funciona, rapaz. Não vai ler antiédipo, para que encher o saco com isso? Não precisa. Agora, há muitas pessoas que acham que isso não está funcionando. Não está funcionando em termos políticos, em termos de narrativa acadêmica, em termos de uso dos saberes. Em termos de uso dos saberes, vocês ficam encasquetados com isso. Um certo princípio de autoritas muito forte. E que há problemas conceituais muito fortes que abortam as potências da psicanálise para eles. Se você não acha isso, então não vai ler antiédipo, não é teu livro. Quais seriam algumas das teses, assim, ou algumas das questões conceituais que você acha que seria interessante destacar aí? Bom, vamos lá. Primeiro que talvez os dois textos não sejam homogêneos. E há muitos ajustes internos entre o primeiro e o segundo volume. Tá? Muitas coisas do antiédipo depois são profundamente ajustadas em Platão. Porque o antiédipo é quase uma parte de Truins, ou seja, a parte que destrói alguma coisa, critica alguma coisa, enquanto que Emile Platão já não se preocupa mais com isso e ele propõe coisas o tempo inteiro. Para muitos, propõe até demais. Tá? Coisa que Foucault celebra, lembra, por exemplo, isso aí. Mas, assim, se a gente se centra no que foi a origem conceitual do antiédipo, bom, primeiro, e isto é essencial, muitas vezes conversamos, um estatuto do desejo. Tá? Eles não conseguem, apesar... Você sabe que, pequena nota de rodapé, Lacan mandou ler muito, mas Lacan proibiu explicitamente a seus seguidores de polemizar com Deleuze e Guattari. Isso ele baixou uma norma. Tá? O sea, tanto assim que quase não tem polêmicas, quase não tem discussão pública o livro. Tá? Porque isso Lacan interditou mesmo discussões públicas. De isso não se fala. Sim, literalmente, ipsis lettere. Está documentado, é tranquilo, ninguém nega, digamos. É interessante como história. Bom, mas digo, então, digamos, nunca se chegou a poder colocar naquele período específico muito de frente os dois interlocutores para dizer, você mesmo disse isso. Tá? Sabe aquela coisa do lacanismo, que ele disse uma coisa, mas pode ser outra também. Tá? Então, isso não aconteceu. Então, mas digo, a primeira tese é o desejo. É o estatuto do desejo.
Tá? E aí entra tudo, aí sim entra pesado, tudo ferramental, tudo, como diz Guattari, as armas pesadas que tem Deleuze para, em termos filosóficos. Deleuze se fala de Deleuze como vitalista. Eu não gosto muito da categoria vitalista em Deleuze. Tá? Acho que ele é um filósofo da afirmação mais que do vitalismo. Bergson era vitalista, por exemplo. Tá? Mas há uma santíssima trindade deleuziana, que é Spinoza, Nietzsche e Bergson, que de fato são pessoas da potência, da afirmação, da produção. Tá? Sem entrar aqui no mérito disso aí. Tá? Então Deleuze aí diz, bom, seja o que for o desejo, eu o vou colocar na linhagem, na tradição de formas ontológicas para mim essenciais para pensar a vida na sua multiplicação diferencial. Que é isso que importa, Daniel. Isso é a diferença. Digamos, a vida se despotencializa quando a capacidade de produzir elementos diferenciais é abortada de algum modo. Nos fascismos, tá? Nas eliminações da vida, enfim, o que seja. Tá? Ele diz, e aí a famosa citações de Deleuze, não? Ou seja, somente um conatus opera como conatus, somente uma habitus opera como habitus, somente uma força opera como força. Tá? Quando seja uma operação de potência. Tá? O qual levou, Daniel, a muitas confusões. Emanativa, uma fonte que emana, de onde emana o desejo, e então, bom, isso é o primeiro que se encarece, não é uma emanação, tá? É uma produção imanente de um campo real que se dá. Tá? Não é uma fonte do desejo que emana potencial, isso seria ex nihilo, seria isso nem sequer é metafísica, é magia. Então, o que você tem aí é, bom, há uma produção que se dá, e aqui vem um elemento central, Daniel, que se dá por relações externas. Tá? Quer dizer, o desejo é um conjunto de relações externas, ou seja, a potência de ira tem um limite ou não. Isso está de modo imanente em um conjunto de relações. Tá? Eu lembro aquele exemplo clássico, eu posso andar por esta sala porque meu corpo afeta o ar, e eu posso passar, ou afeta mais do que eu afeta. Se eu quero passar pela parede, não, porque a parede me afeta mais do que eu posso afetá-la, eu não vou passar. E este é um segundo elemento, Daniel, a grande confusão. Então, primeiro, não há uma emanação do desejo, há uma produção imanente a partir de um conjunto de relações. Tá? Portanto, não está oculto, portanto, não está reprimido, portanto, não deve ser objeto de uma leitura para alguém treinado, tá? Sino que é uma coisa que aparece imanentemente no fato de existir o real e depois a realidade, para chamar de algum modo tosco. Tá? Segunda questão, não se trata, porque o subtítulo seja Capitalismo e Esquizofrenia, do desejo social que estava muito, muito na moda naquele mesmo período. O desejo, se foi do marxismo, o desejo entendido como social, é um horror disso. Tá? É justamente que o desejo é um campo de exterioridade, por isso é aberto e coletivo. Não porque seja social, ou seja, que o social determina as formas do desejo que depois se interiorizam numa espécie de indivíduo. Entende? Então, são duas coisas que vamos ter em consideração. Na crítica do desejo, o desejo como produção e não como falta, que eu chego aí. O desejo como produção e não como falta. Tá? Não está sendo dito que é uma fonte de desejo, né? Que é uma pura potência de ser. Não é isso, e não é um desejo social, que se constrói por relações sociais e que se interioriza em um indivíduo singularizado. Tá? O que se está dizendo é algo um pouco mais vertical. Aí. Estamos dizendo, o desejo é uma pura potência que surge de uma produção múltipla, imanente, tá? De uma instância aberta aqui onde você está inserido. Para decirlo heideggerianamente, você está jogado no mundo, está com, um ser com. Tá? Bom, aí se produz desejo. Ou seja, é uma capacidade de afetar e ser afetado. Tá? E, portanto, de expressar, portanto, de dizer, portanto, de trabalhar, portanto, de amar, portanto, de odiar. Tá? Teu ódio não é um ódio puro teu. Tem um limite, vai até onde ele pode ir. Até um campo imanente, até onde um campo imanente o deixa ir. Teu amor também. Tá? O amor por teu pai, por tua mãe, bate um ponto. Entendeu? Até onde outras forças não te permitem ir mais. Você traiu a memória de tua mãe. Não traiu, eu fui até onde eu consegui. Outras forças entraram em jogo. Entendeu? Então, esse é o primeiro. Assim se produz isso. Portanto, ele é imanente na superfície do real e daquela derivação que nós temos semanticamente, que vamos chamar toscamente de realidade. Tá? E o segundo ponto, que ele se dá como instância aberta, exterior e não fechada,
E, portanto, insisto, não é reprimida nem objeto de interpretação, no sentido de que devemos descobrir o que está reprimido e oculto, censurado, obliterado, enfim. Tá? Digamos, e se deixar construir, deixar produzir. Ver para onde ele escoa, para onde ele vai. Né? A famosa caminhada aberta do esquizo. Tá? Então, a segunda é que que este conjunto de relações externas implica que o desejo se constitui como exterioridade. Isto é importantíssimo. O desejo se dá como exterioridade em um conjunto imanente aberto que não está reprimido. Tá? Que é uma produção do real, onde você está jogado. Tá? Deixa ele fazer. Claro que se alguém vai te procurar, você, agora pensando em termos clínicos, se você alguém vai te procurar para uma ajuda, bom, vai chegar um ponto que você não vai simplesmente deixar fazer. Tá? Você vai colocar uma outra força, com uma explicação narrativa de por que ele está fazendo isso. Tá? Procurar outras práticas, tá? Outros devires, outras derivas desse desejo. Entendeu? E não esclarecer de onde é que ele vem, porque não vem de um lugar obscuro e reprimido. Vem, tudo o que você tem que fazer é trazer mais luz para a cena completa, imanente e presente de como ele se produz. Entendeu? Então, essa é a primeira tese, fundamental. Desta aí se deriva uma segunda, que tem a ver, evidentemente, com o estatuto daquilo que interdictaria o desejo, que reprimiria o desejo. Bom, como todo pensador ontologicamente da afirmação, digamos, essa é uma tese central. Como é que a lei, seja o que for a lei, seja o nome do pai, seja o âmbito social que te proíbe por convenções, não importa. Como é que a lei poderia deter o desejo? Se não for uma lei, estou falando a lei, a instância da lei, ou seja, tecnicamente, a instância da lei. Tá? A não ser, insisto, que seja um conjunto de forças abertas, o que te falei antes. Aí sim, um conatus corta um conatus, um hábitus corta um hábitus, uma força interrompe uma força. Aí sim. Mas somente outro desejo interrompe o desejo. Organiza, limita, deixa ir, não deixa ir, potencializa, despotencializa. Acho linda essa tese. Tá? Já, aí sim, entende? É um conjunto de potências que fazem isso. Por algo externo ao desejo, não adianta para eles dizer aí, mas a lei faz parte do desejo, já está incluída nele mesmo. Mas o que isso quer dizer? Ele é uma espécie de instância bionívoca? Tá? Ou seja, que tem aquilo que produz e aquilo que o censura ao mesmo tempo. Lacan chega a dizer que a lei é o desejo do pai. Bom, para eles isso aí é assim, que aí com um aparato já formado para cima, é se aproximar. Primeiro que eles também têm alguma distância terminológica. Tá? Aí essa é uma questão que não é apenas de Deleuze e Guattari, isso é, nós temos colegas que falam sempre, isso é muita cristiandade. Lembra quando falam isso de Lacan? O nome do pai, o grande outro. É um cristão enrustido. Isso é essa crítica meio baratinha que se faz às vezes. Como é? Então, no caso do nome do pai, é menos que uma questão de cristianismo. Você sabe que Lacan tinha duas famílias, não? Ou seja, a primeira esposa e a segunda com Sylvia Bataille. E ele não podia, na França não podiam se divorciar, não? Mas ele vivia com Sylvia Bataille, mas os filhos que ele tinha com o primeiro matrimônio nem sabiam que o pai tinha outra família. Inclusive, os filhos de Lacan sabem que tem uma irmãzinha na escola, porque os outros coleguinhas da escola dizem, essa é tua irmã. Teu pai tem outra família e tem você tem outra irmã. É assim que eles se enteram disso. E a questão, às vezes, digamos, se coloca como origem do nome do pai, é que, como ele não podia se separar da primeira esposa, ele não podia ser o pai da filha de Sylvia Bataille. E pede para Georges Bataille dar o nome do pai para a filha. E o Georges Bataille, que não tem problema nenhum, disse, claro, sim, você pode colocar meu nome, fica à vontade. E a filha de Lacan foi registrada com o nome do Bataille. E depois que vem a lei do divórcio, é que é possível
É que É mais possível linda mudar. essa história. É mais bonita essa história. As histórias funcionam quando são bonitas, e não faz nenhum sentido. Não é um problema epistêmico de verdade. Parece bonita, gostei. Não é? Mas, de qualquer modo, assim, eles têm uma resistência com essa linguagem porque encontram que um aparato conceitual, assim, que você joga nas costas, na aproximação com aquele que foi pedir a tua escuta. Tá? E se você já joga um aparato fechado, então, tudo que é singular, de único, desse approach, dessa aproximação absoluta e radicalmente singular que você tem com cada escuta, tá? Em última instância, corre um sério risco permanentemente de ser abortada na sua singularidade, porque é como se coloca um aparato conceitual, então a singularidade já passa por dentro desse aparato e você a localiza em alguma casilha, em alguma gaveta, tá? Desse aparato. Isso é outra crítica já um pouco mais concreta em termos de prática, se você quiser chamar de algum modo, tá? Com relação à escuta, com relação ao trabalho psíquico do terapeuta. Então eles têm bastante dificuldade com isso aí. Há um elemento associado a isso, da questão entre a lei e o desejo, que é a noção de pulsão. Não? Na psicanálise, a pulsão tem um circuito. Claro. Tem um Como é que circuito, é? Isso, exatamente. E isso vem de Freud, inclusive. Claramente, sim. Tem um circuito. Todo circuito, aí já não é só para Deleuze e Guattari, por isso que é nietzscheano, inclusive. Tá? Todo circuito existe e se dá. É um caso particular do não circuito. Tá? Ou seja, não quer dizer que você não possa estabelecer e que haja uma repetição mecânica, diria Deleuze, de várias formas, tá? De organização do desejo. Tá? Agora, o que você não pode perder é o fato que são casos particulares de uma forma mais ampla. Tá? Ou seja, e não determina, não é a determinação absoluta da forma do desejo, ou da dinâmica do desejo, ou da circulação do desejo. Tá? É a tese do tigre dormido de Nietzsche, lembra? Está tudo bem, a gente para no sinal vermelho. Eu paro, entendi. Eu te entendo quando falo. Ora, não posso entender que minha linguagem e meus códigos são a linguagem e os códigos do real. Tá? Embaixo do tigre dormido. O inefável, o impossível, o tremendo. Tá? Então, assim, não quer dizer a negação absoluta, é ingênuo, naif, de que não há tudo desejo é uma deriva aberta. Não, tudo desejo é uma deriva aberta, uma tese ontológica. Tá? Agora, eu posso encontrar permanentemente circuitos e até que se repetem. É uma diferença de repetição, que se repetem mecanicamente, claro. Você para no sinal vermelho, não para. Entende? Ou seja, evidentemente, o que não podemos é fazer disso, aí se encasquetam. O que não, e eles veem que a psicanálise faz isso. E aí volta a minha tese originária. Há um problema de praxis também. Vem que, porque uma coisa é um psicanalista brilhante que saca isso e ele mesmo vai ajustar. Outra coisa é a repetição mecânica produzida por Carters, meio que industrialmente, sabe? Meio sopa Campbell. E que aí o cara repete. O cara vai repetindo. Tá? Então, não esquece que esse circuito que você vê, que identifica em muitos casos, tá? E que pode ser estatisticamente maior essa repetição que outros. Tá? Esse é um caso particular e singular da deriva aberta. Tá bom? Isso é O que você interessante. tem... Então, a pulsão ontologicamente seria devir, mas poderia Claro, haver um caso particular, entre outros, que poderia ser esse da poderia pulsão não, do circuito. poderia não, Agora, o perigo é o seguinte, se eu considero isso a partir de um aparato conceitual que a abriga, que a protege e que supostamente a determina e a explica, eu jogo este aparato conceitual nas costas do coitado que está no divã. Entendeu? E esse é um problema sério. Quer dizer, não estou entendendo. Aí o Guattari fala isso. Aí, se eu pensasse isso como deriva, poderia haver a repetição e poderia haver alguma coisa mais na repetição. Esse circuito pulsional. Tá? Ou seja, quer dizer, não confundir um circuito que se repetiu com a estrutura, com a estrutura da libido em si mesma, da pulsão em si mesma. Isso Tá? me Porque não é um leva problema. Isso me leva a outra conversa que nós tivemos várias vezes já, mas me parece bom retomar. Esse circuito, tanto em Freud quanto em Lacan, fazem com que haja uma determinada concepção
do sadismo e do masoquismo Ah, como sadomasoquismo. claro. Enquanto que, bom, a partir de Deleuze isso se vê de outra forma. Como é que Isso é é? interessante. Inclusive, acaba de ser um artigo meu que fala sobre isso especificamente. Aí, lembra que eu te falei antes que agora, sabendo que veio depois, a gente olha para trás e a gente encontra alguns signos lá no Deleuze amigo da psicanálise ainda. Você já pensa, no texto clássico de Sacher Masoch, O Frio e o Cruel, ¿tá? Que ele dedica a Sacher Masoch, isso aparece claramente. ¿Tá? E aí é talvez a primeira crítica que ele faz à psicanálise pontual, específica. Não pode haver complexo sadomasoquista. Tá? Por quê? Por um problema literário. Ah, mas isso não tem a ver com... Desculpe, não fui eu, diz Deleuze, que precisou do sistema semântico da literatura para expor uma condição. Tá? Foram vocês. Ou seja, a epistemologia médico-biológica clássica, ela é muito clara quando determina uma síndrome, uma doença, uma condição. Tá? Ou seja, dá o nome de um médico, diz Deleuze. Parkinson, Alzheimer, dá o nome de um médico. O que fez este médico? Isolou e identificou sintomas. A doença, Daniel, não existe. Lembra o exemplo belíssimo de Tomás de Aquino, que não existe cegueira, existe olho que não vê? Eu falo a cegueira, mas ela é uma substância que precisa de uma outra substância. Essas coisas brilhantes que tem os escolásticos que estavam certos. Tá? Ou seja, a rigor não existe a cegueira, existe um olho que não vê. Tá? Então não existem doenças, Daniel. Existe um corpo que se expressa. Isso é belíssimo. Existe um corpo que se expressa. A sintomatologia é isso. Entendeu? Então, digamos, a epistemologia médico-biológica celebra um médico que consiga isolar sintomas claramente. Não, peraí, isto aqui não é demência senil, é outra coisa. Porque a demência senil tem este, não confundam. Então, é uma coisa nova, é um Alzheimer. Você acaba de isolar um conjunto de sintomas, ou seja, um conjunto de expressões do corpo, tá? Que outros não tinham isolado, que outros não tinham conseguido identificar com total rigor. Entendeu? Agora, isso se trata justamente de quê? Da maior precisão. Não errem na sintomatologia, na etiologia. Não se equivoquem com isso. Tá? Então, não é demência senil. Não é cãibra. É um problema neurológico que Parkinson. Tá? Ou seja, quando Krafft-Ebing começa com essa história de sadismo e masoquismo, sabe que Masoch, coitado, não podia se queixar. Mas Sacher Masoch se queixou explicitamente em cartas públicas contra o uso do nome dele para determinar isso. Isso é uma crítica, não me metam nisso. Tá? Agora, quando a epistemologia médica, porque Krafft-Ebing era um cara, um neurologista quando cunha essa frase. Tá? E depois Freud aceita também, é Freud neurologista que aceita ainda, psiquiatra. Tá? Como é? Se eles aceitam colocar nomes de literatos e não de médicos, é porque não se consegue isolar uma condição sintomatológica clara. Tá? Então, eu sei o que é um sádico, eu sei o que é um masoquista, mas se você me pergunta, Dani, o que é um sádico masoquista? Bom, eu vou ficar 3 horas te explicando o que é um sádico e um masoquista, e você vai me entender, mas eu não vou esgotar uma sintomatologia. Você entendeu? Eu não vou te dar sintomas precisos. Por quê? Porque não há. Tá? E um modo de estar com o outro, não há. Tá? Então, o que é o que melhor explica? Bom, o que melhor explica é a literatura. Tá? Então, sabemos que um sádico por sádico e que um masoquista por masoquista. Tá? Mas aí Deleuze faz aquela observação que eu te conto sempre que é fantástica. Então, se é assim, não pode ser por uma razão simples, o que você falou, pelo estatuto da lei. Sade precisa permanentemente transgredir a lei no seu uso libertário das pulsões e do desejo. Por isso, o colega Francisco nos explicou tantas vezes, por isso começa com uma simples sodomia, entre aspas, uma simples sodomia, aos 120 dias, e acaba com quê? Com comendo paté de crianças tiradas da barriga das grávidas. Porque você precisa cada vez, uma vez transgredida uma norma, uma proibição, uma interdicção, ou seja, que uma vez que o perverso consegue
suprimir uma lei, ela se incorpora à sua prática. E ele precisa de uma outra para transgredir, e uma outra. Por isso, a última grande transgressão é ser santo. Né? Então, Sacher Masoch propõe algo completamente diferente, e Deleuze celebra isso. Aqui em Guattari, aqui se vê anterior, 66, não? Diz, Masoch faz algo completamente diferente no uso perverso da lei. A coloca a serviço necessário da perversão. Então, o masoquista não sente prazer pelador, isso é uma bobagem, qualquer masoquista sabe. Né? Ele precisa de repetição precisa, são 3 chicotadas, você para 1 minuto, me dá 2 mais, tem que estar vestida deste modo. Se você pega a pornografia mais habitual, o que menos mudou em 100 anos é a estética sadomasoquista. Porque o que importa é, e Masoch fazia a banda assinar contratos, literalmente, um contrato escrito e assinado. Ele devia cumprir o contrato. O que importa, então, a lei é pervertida, por decirlo de algum modo, de um modo muito mais radical. Tá? Ela é o elemento central para a produção da perversão. Então não é que há uma cara masoquista e uma cara... Ah, porque todo aquele que gosta de bater, gosta que batam também. Mas uma trivialidade, diz Deleuze, uma trivialidade absoluta. Não faz nenhum sentido. Né? Empirismo vulgar, digamos. Não, o problema é outro. Você não pode ter um complexo sadomasoquista porque o estatuto daquilo que interfere no desejo e na sua perversão é de natureza diferente. Tá? Um deve ser transgredido, outro deve ser incorporado como parte essencial da perversão. Claro, alguém pode dizer para mim, bom, mas quando você transgrede, você também incorpora. Sim, mas para sua eliminação, não a partir de sua função. Ou seja, Masoch potencializa a função originária da lei, que é regulamentar. Então, agora, essa é uma crítica que você vê, isso não tem sentido ter com Guattari, não? Isso é uma crítica que você vê lá em Sacher Masoch, no texto do ano 66, mas que aí você toma toda a sua dimensão quando você sabe que anos depois foi escrito o Antiédipo. Então, tá vendo? Mas, de qualquer modo, naquele período, Deleuze era um leitor tranquilo, amigável e que tirava consequências muito férteis do diálogo na psicanálise. De fato, eu encontro com Guattari a partir da década de 70, que estabelece, digamos, essa reflexão sobre a psicanálise para as pessoas que estão desconformes, Dani. Se está funcionando, insisto nesse ponto, se está funcionando a psicanálise, deixa que funciona, vai lá. Tá? Não estou corrigindo a Freud nem a Lacan, não estou... Agora, evidentemente, se há, digamos, embora haja uma resistência, eu vivi isso particularmente, embora haja uma resistência muito corporativa em aceitar isso, de fato, há reflexões do último Lacan, que de algum modo você diz, pô, cara, ou são 2 vidas paralelas, muito paralelas, porque estão no mesmo bairro de Paris, entende? Ou então, de fato, há em Lacan um ajuste, que não quer dizer que Lacan se torne deleuziano, não quer dizer que ele tenha se corrigido a partir da observação de Lacan, muito nada disso. Tá? Quer dizer, bom, que há aí um diálogo mais underground, porém fértil, tá? que tem a ver com uma posição muito forte, tá? De 2 filósofos importantes, sobretudo Deleuze, enfim. Há uma crítica, digamos assim, à questão do sadismo, há uma crítica à questão do masoquismo, a partir de um resgate Do da sadomasoquismo, literatura, do complexo sadomasoquista. do complexo Da ideia da que venha... a partir de uma crítica que se apoia na própria literatura e que o Freud se apoia também nessa literatura. Há uma outra concepção de desejo como potência, há uma reflexão, digamos, que se aprofundaria na noção de pulsão como deriva, e tudo isso conduz a um trabalho clínico, a uma clínica, ao esquizoanálise. O que você poderia dizer do que foi, ou do que é a clínica do esquizoanálise? Daniel, primeiro, há uma interessante ausência de traição, que nestes casos são muito comuns essas traições, mas neste caso uma ausência muito interessante e linda de traição. Ou seja, você não vai encontrar um manual de esquizoanálise, o qual seria absolutamente anti-esquizoanalítico, não? Você vai encontrar posições de pessoas que pensam como se aproximar, tá? A partir de todas estas coisas que você resumiu agora, que nós estamos conversando aqui. Tá? Mas, em primeira instância, eu deveria dizer o seguinte: a esquizoanálise
procura deixar aparecer de modo imanente, não alguma coisa oculta, sino uma produção clara em superfície. Isso é o primeiro. Tá? Ou seja, aquilo que tem que ser manifestado como desejo, e, portanto, o desejo aqui entendido também como patológico, para dizer de algum modo, aquele que leva a pessoa a procurar alguém, tá? É uma produção de superfície, é lógica do sentido, uma produção de superfície. Tá? Não há nada reprimido e não há nada oculto. Tá? Segundo, não tem uma topologia específica para você determinar os pontos onde vai passar esta produção desejante. Tá? O que você tem são composições que primeiro foram maquínicas, no antiédipo, depois foram agenciamentos em mil platós. Tá? Então, o que você faz, como você é mecânico do desejo. Não é aquela frase? Há uma profundização do singular, da singularidade nisso? Claro, claro. Radicalmente. Agora, aí vem a crítica clássica, mas o singular, então, se você tem tudo singular, você não tem nada, porque você não organiza nada. Tá? Não. O que eu digo é o seguinte. Esa es la mia pergunta, digamos. A psicanálise é muito criticada pela psicologia muitas vezes e pela psiquiatria, porque a psicologia e a psiquiatria são ciências empíricas, mas ciências empíricas que partem do particular para o geral e trabalham a partir da estatística. Bom, no caso da psicanálise, a estatística é irrelevante, porque o próximo paciente pode ser justamente o que está fora da estatística. E tudo que você fez até agora não adianta de nada. Então se coloca como uma ciência do singular. Me parece que o esquizoanálise e toda a reflexão de Les Guattari é apontar para uma ciência do singular. A minha pergunta é a seguinte: existe ciência do singular, Eladio? Bom, aí vou te responder em duas palavras. Se eu tivesse uma aula, eu diria, bom, vai ler os epistemólogos da pós-normalidade, da década de 80 e 90, vão te falar que sim. Tá? Digamos, toda nova epistemologia da década de 80 e 90, estuda a epistemologia pós-normal, que eles falam. E vão te falar que sim, que é uma ciência do singular. Tá? E que isso tem a ver com a descoberta de novas epistemes originárias. Assim. Mas não vou responder isso porque é uma saída tangencial. Digamos, não, no sentido forte de ciência, não há. Há saberes. No sentido Foucaultiano. Tá? Há saberes. Mas não há uma ciência, no sentido que eu posso estabelecer, após uma construção estatística de casos empíricos, uma norma geral. Nesse sentido, não. Mas onde é que está a diferença? Então, você citou as coisas pareceriam muito parecidas, o que eu faria de psicanálise, aqui em termos epistêmicos, que é o horizonte que estamos operando. Qual seria a diferença? A estrutura. Tá? Digamos, um psicanalista mais ou menos agudo diria, bom, cara, mas espera aí. Tá? Tudo bem. Você falou, o próximo paciente pode ser aquele que não sei. Mas eu ainda parto desta análise da singularidade a partir de uma estrutura dada. Tá? Eu reconheço uma topologia, reconheço uma forma de circulação, reconheço agentes, tá? Que eu considero majoritários, mais duros. Tá? Digamos, esta forma de aproximação não se dá na esquizoanálise. Tá? Então, digamos assim, parto da hipótese não de que talvez meu próximo paciente seja aquele que está fora. Não, ele é aquele que está fora. Por definição. Tá? Se depois ele se repete com outros, bom, eu estou encontrando alguma regularidade aqui. Continua sendo um caso particular de uma diferença. E não a exposição de uma regularidade completa. Então, acho que a diferença fundamental está aí, nesse ponto. Entendeu? Há uma questão, a relação entre ciência e saber não foi discutida pela epistemologia do século XX. Lacan tem um texto sobre ciência e saber. Parece que a ciência europeia, essa ciência das ciências formais, das ciências sociais, essa ciência empírica do particular para o geral, é uma ciência que está em crise. Quer dizer, a ciência europeia é uma invenção europeia da modernidade, que eu me lembro que nós limos em uma época, por indicação de um professor do qual você tinha muito apreço, o professor Parente, nos convocou a ler A Crise das Ciências Europeias, de Edmund Husserl.
Edmund Husserl decía que las ciencias europeas estaban en crisis en el inicio del siglo XX, ¿no? Y no en tanto parece que esa crisis se extiende. E, bom, e agora você menciona essa epistemologia da pós-normalidade nos anos 80 e nos últimos anos do século XX. Você poderia falar um pouco sobre isso? Não, eu posso falar muito pouco, porque eu conheço por colegas que me han explicado. Não, mas é bastante claro qual é a ideia. Digamos, é manter um estatuto de cientificidade onde as variáveis se permanecem sempre como variáveis. Tá? Então, quer dizer, os casos de resolução são casos que é incorporar a noção de singularidade e de variabilidade permanente ao próprio campo da ciência, esse é o intento. Por quê? Porque você tem resoluções de problemas que antes eram inerentes à ciência, que se dão por outros tipos de práticas com relação aos saberes. Eu vejo isso, bom, eu invoco Foucault sempre, não? Claro, evidentemente. Tá? Mas eles ainda trabalham com as coordenadas, eles ainda trabalham com estatísticas, ainda trabalham com certo grau de metodologia. Tá? Uhum. Só que não fazem disso aquilo que define a construção da verdade. Claro. Tá? Então, permite, por exemplo, que um conhecimento originário de um povo originário, tá, possa ser incorporado com um diálogo fértil nisso aí. Agora, se você me aperta um pouco mais, diria, eu nunca consigo não ver nisso, tá, um intento de manutenção das ciências formais clássicas. Claro. Mas é um intento muito bacana, tá, não, falando sério. Tá, de ver... Outro dia ouvi o professor Newton da Costa falando de que a física quântica, por exemplo, não é uma teoria que se pode aplicar ao todo, digamos, não? A física quântica trabalha com variáveis, trabalha com probabilidade, mas essas variáveis são sobre um campo determinado, sobre uma experiência determinada, que não se repite em outra. Quer dizer, em outra situação existem outras variáveis e vai ser preciso fazer outros cálculos para voltar a ver qual seria a probabilidade. Ele dizia uma probabilidade muito alta, mas não uma certeza. Não? Uma vez, trabalhando Kant aqui com os colegas de matemática, eu explicava para eles como Kant falava das condições de possibilidade das proposições verdadeiras e falsas. E eles me diziam, mas a gente não trabalha com verdadeiro ou falso, a gente trabalha com probabilidade. E probabilidades que podem ser qualquer uma, dice. Então, como é que fica tudo isso? E eles, de algum modo, me estavam falando a mim, desde a matemática, de um âmbito que poderíamos pensar que é específico e que não é uma teoria do todo, digamos assim, não? Que vai depender de determinadas variáveis em determinada circunstância e que não vai ser necessariamente repetido em outra situação. Claro. Agora, você sabe, estava por uma questão de uma live que me convidaram, estava tudo que preparar umas coisas. Todos nós celebramos sempre o princípio de incerteza, Heisenberg. Você sabe que há uma reação muito forte contra a interpretação de Copenhague, que se fala, a interpretação forte da incerteza, que eles chamam de interpretação de Copenhague. Nestes dias, faz 6 meses atrás, é uma reação muito forte, em termos em sede experimental, para mostrar que a incerteza pode ser eliminada. Tá? E que o gato pode estar ou vivo ou morto, e não vivo e morto. Entendeu? Então, assim, acho que não é um tema pacificado, Daniel. Me parece que esse não é... Bom, estamos em épocas políticas que me parece que se tem algum eco no âmbito da episteme, deveria sair por aí, digamos, não? Deveria tentar restaurar uma restauração, como é? De equilíbrio completo das equações, onde há certezas. Para estar de acordo com a vida política que nos toca nestes dias, a ciência deveria voltar a ser a ciência newtoniana. Seria apropriado. Eliminar incertezas, eliminar dúvidas, eliminar variações. Tomara que não Mas nesse caso seria eliminar o real e eliminar a singularidade. Claro, exatamente. Voltar à particularidade, tirar o singular em nome do particular. Particular como caso particular de um geral. Existen críticas deleuzianas, pós-deleuzianas à psicanálise, depois dessas que nós mencionamos? Bom, vou comprar uma briga. Eu acho que há depois um uso militante disso. Tá?
Acho que un uso propositalmente polémico y se comienzan a ver elementos esquizoanalíticos y líneas de fuga por todo que lado, tá? Y me parece que cuantitativamente há mais un uso militante do programa de Capitalismo e Esquizofrenia que propriamente alguma crítica pesada em termos conceituais contra a psicanálise. Pero também temos que dizer o seguinte: esta crítica à esquizoanálise é muito municipal, Daniel, porque somos nós que discutimos isto. Tá? E se você olha para fora da nossa janela, digamos, as pessoas vão achar que é muito que curioso o que estão falando essas pessoas. São campos muito minoritários hoje, tá? Em termos quantitativos mesmo. Sí, Columbia, Harvard, la Sorbonne no está discutindo isso. Não está discutindo isso, tá? É bem municipal nosso, acho muito bacana, digamos, acho que deve continuar, tá? Mas assim, mas, por exemplo, em termos de Deleuze, você tem muito mais, por exemplo, você tem algumas saídas de recepção críticas muito loucas. Por exemplo, os aceleracionistas, Nicky Land, por exemplo, tá? Invocam Deleuze e Guattari, o cara é um truculento de direita, tá? Invocan Uribe na Colômbia, não? Revolução molecular, todos que são usos aberrantes, sim, são usos que estão sendo feitos. Então, mas assim, tem aceleracionistas de esquerda, por exemplo, que você pode esgotar o capitalismo a partir de acelerar suas condições de esgotamento, tá? Que invocam. Então, aí você tem uma recepção muito forte, mais bacana. Tá? Birno, na Itália, para pensar a política. Então, em política você tem, bom, Negri Hart, evidentemente. Me parece que há mais uma criação conceitual genuína e dura, no sentido nobre desta expressão, em termos éticos políticos, a partir de Deleuze e Guattari, tá? E estéticos, evidentemente. Tá? Muito mais que na psicanálise em si mesmo. Por que o livro Capitalismo e Esquizofrenia é o livro Antiédipo e São os dois. É o programa completo. Antiédipo, podríamos dizer, é o programa, mas é a parte crítica. Sim. E o meu Platão é a parte construtiva, digamos assim. Mais propositiva, sim. Por que capitalismo e esquizofrenia? E porque justamente se opera o deslocamento básico que não falamos. O capitalismo não se define por um fetiche de mercadoria, sino por uma construção do desejo. Tá? Ou seja, você não pode pensar o desejo hoje sem pensar o corpo e órgãos, que é aquilo que não tem organização interna e que se organiza a partir de singularidade, que é o capital. Ou seja, que essa é uma posição em relação com o marxismo, então. Sim, claro. Tanto assim que diz Deleuze e diz além, que ele estava de fato escrevendo, quando ele morre, quando se suicida, Os Fantasmas de Marx, o texto dele dedicado a Marx, porque ele se declara marxista, diz, não, continua sendo marxista, tá? Ou marxianista, diríamos hoje. Tá? Mas uma crítica a outra grande, eu não falei isso porque me pareceu mas o outro grande edifício conceitual que se joga nas costas das pessoas é o marxismo althuseriano, se você quiser, um clássico. Tá? Esse é outro grande, e aí sim me parece que a diferença de Freud é que eles não tentam resgatar um Freud originário perdido, um Lacan que se desviou no seu percurso, não, entende? Como te falei antes, não, se você gosta como está, deixa como está, para aqueles que não gostam. Aí acho que sim, que eles estão achando que o marxismo... eu tenho dois colegas, o Benedito e o Rodrigo Guerón, que acabam de publicar 2 livros do GT Deleuze, muito bons sobre política, Marx, Deleuze. Acho que aí sim há, digamos, um intento de ler Marx desde outro lugar, e não desde o aparato pós-marxiano, que se tornou marxismo clássico, depois, que era outro grande edifício conceitual, que era uma espécie de gigantesco tijolo na cabeça das pessoas. Tá? E aí sim. Então, assim, o capitalismo é outro, não tem nada com mercadoria. Tem a ver com o desejo. Com desejos. É uma produção, circulação e organização do desejo. E por que esquizofrenia aí nisso? Porque esquizofrenia é a libertação disso. Esquizofrenia é um modo aberto, digamos, ou seja,
A esquizofrenia parece uma metáfora de aquilo que não se encaixa no outro prédio que é a psicanálise, e aquilo que foge à psicanálise. Então, digamos, você somente vai pensar o capitalismo como uma esquizofrenia permanente, e é aí que você tem que analisar isso. Tá? Porque colocar em perspectiva histórica também a questão, quer dizer, ou seja, você não pode dizer que a construção de alguma coisa assim como instância psíquica seja absolutamente isolada do modo de aparecimento da época. Tá? Ou seja, surge de quê? Ex nihilo, surge de nada. Entendeu? Bom, o qual não torna isso histórico. Tá? Senão, lembre, vem na segunda parte, Mil Platós, torna isso geológico. São etapas, são camadas. Ou, quando você faz análise química, cartográficas. São pontos que se juntam. Tá? Então, não é porque Marx, então, depois tal coisa, e depois tal coisa, e depois tal coisa. Tá? E são pontos que se vão encontrando. Essa tese é interessante, essa questão da cartografia. Quer dizer, eu posso tranquilamente fazer dialogar Spinoza com sua antítese Marx. Tá? Pelo que falávamos antes, é muito difícil você utilizar o materialismo histórico, a compreensão política histórica a partir do materialismo dialético, colocando o desejo no meio. Entende? Lembra, Marx ficava pé da vida com essa história dos utopistas, que haverá um melhoramento. Não explicas condições objetivas, condições materiais, condições simbólicas, por quê podemos fazer revolução agora, por que não pode. Tá? Bom, se você coloca o desejo no meio, então isso se desestabiliza, você não mede mais nada. Tá? Então, digamos, no entanto, tudo que vem depois do Deleuze e Guattari tenta ver Spinoza, ver Marx, uma espécie de... Outro dia recebi um meme genial desses animes japoneses, não? Pegaram 3 personagens e está Spinoza como um luthier preparando armas, dando para Hegel e para Marx as armas. Digamos, e os dois atirando. Ou seja, que você pensa, caramba, seriam antagonistas, não? Bom, Hegel não. Hegel foi antagonista só no final de Spinoza. Mas, enfim, quer dizer, essa tese da cartografia é interessante na parte mais afirmativa que Mil Platós. Tá? Ou seja, que você tem são composições. Y una cartografía que permite explicar, digamos, o que permite dar cuenta, más do que explicar, relaciones políticas y un tipo de clínica. E um tipo de clínica, claro. Claro. Eu lembro É isso, que um dos casos mim, que se utiliza, que estão em jogo aí é o Homem dos Lobos também, não? vamos porque virou clássico pelo platô deles, tá? Esse homem do lobo existia na matilha, na multiplicidade, e Freud via o pai aí. Entende? Uhum. Esse cara está te falando, que isso, mas não, que ele me fala, me mente, eu preciso encontrar lá atrás o significante amor que me permita. O pai. Mas você, claro, mas caso o pai, claro. Mas está falando de matilha. Você escuta que está falando de matilha. Né? O seja, que não há um, são muitos. São inidentificáveis. Não há pai nenhum. Né? Eu insisto, Dani, é isso aí. As pessoas produzem seu desejo na superfície, até onde podem. Fazem o que querem, depois tem que parar. Fazem o que desejam, mas depois tem que parar porque outra forma de desejo se atravessa. Uhum. Entendeu? Ou seja, sei lá, fazemos o que podemos. Daniel, fazemos o que podemos com nossas próprias potências desejantes, porque depois se compõe com outras potências desejantes. Né? E isso é superfície, é cartográfico. Não é vertical. Não preciso desvendar nada oculto. Você reprimiu aquela noite que teu pai estava num prostíbulo e você achou que na verdade não era um prostíbulo, que era um hospital, não? Que era uma fantasia, era um hospital. Que não sei, ela sonha que um hospital, mas o pai morre no prostíbulo. Aquele caso de Freud. Então, assim, não tem nada escondido lá atrás, digamos. Se você sonhou é um prostíbulo mesmo. Ajá. Entendeu? E vamos trabalhar isso como um prostíbulo. Esta é uma conversa que dura 30 anos já, então... Belíssima, aliás. Pela qual agradeço. Podemos parar por aqui hoje. Tá.
Muito obrigado, Eladio, por todo. Muito obrigado. É sempre tão bom conversar estas coisas. Bacana. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Terminamos por aqui.